Muito bem, muito bem. Continuamos a nossa primeira cena no livro de Atos. E agora nós vamos analisar o segundo personagem. Durante todo o livro de Atos, nós vamos analisar primeiro, segundo e terceiro personagem, ajudando você a construir aí suas lições, seu estudo, seja para que idade for dentro do livro de Atos. Vamos direto para o nosso exercício, nós já fizemos toda a parte introdutória. Então, o cena 1, segundo personagem, Jesus. Ele aparece 15 vezes no livro. Então, estas verdades e lições nos ensinam que, aliás, vamos mudar isso aqui. Estas aparições nos ensinam que, primeira verdade, o personagem é Jesus, certo? Então vamos fazer o seguinte: Jesus, e ele vai aparecer ainda um monte de vezes. Eu vou trocar aqui Jesus todas as vezes que ele aparece aqui para baixo, tá bom? Muito bem, substituído. Vamos analisar. Jesus aparece no verso 1, aparece, então vamos procurar. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus fez. Eu vou criar um formato, todas maiúsculas, todas negrito itálico e todas sublinhada. Pronto, vou Ctrl Shift C, copiei o formato, vou pegar uma nova janela, você não vai ver isso, não há necessidade, mas eu vou pegar uma nova janela para me observar todas as vezes que o personagem aparece aqui no texto. Eu ganho tempo aqui olhando para o lado e vendo onde ele aparece. Então tá aqui, Jesus, vamos pegar o texto. Vamos pegar o texto e vamos copiar, vamos substituir por esse. Uso a formatação especial. Isso aqui você não precisa fazer, é só uma questão técnica minha mesmo. Então, Jesus, prólogo a gente já viu que não é, né? Escrevi o primeiro livro. Jesus relatando todas as coisas que, Jesus começou a fazer e a ensinar. Jesus começou a fazer e a ensinar coisas que o escritor, lembra aquele pedaço que eu copiei? Vamos falar ele aqui. E a ensinar, vou cortar de novo. E a ensinar, Jesus começou a fazer e a ensinar todas as coisas, e elas foram, colocar de novo, e elas foram escritas no primeiro livro a Teófilo. Pronto, agora eu posso apagar isso. Então, nós vamos pegar tudo isso aqui, vamos trazer para cá, mudar o estilo e vamos descobrir o que nós aprendemos. Eu e você aprendemos que Jesus fez e
fez e ensinou coisas, muitas coisas, porque ele fala todas, né? Muitas coisas. E elas foram relatadas num livro a Teófilo. Num livro a Teófilo. Eu e você aprendemos que Jesus fez e ensinou muitas coisas e elas foram relatadas num livro a Teófilo. Assim, temos onde buscar conhecimento sobre o que ele fez e ensinou à sua igreja. Ponto. Maravilha, temos aí nossa primeira lição então. E nossa primeira lição nos diz que o que Jesus fez e ensinou não se perdeu, está guardado, podemos usar, podemos desfrutar, podemos aprender, podemos aplicar em nossas vidas. Por quê? Porque está preservado no livro de Atos dos Apóstolos, certo? Aliás, desde o primeiro livro, Lucas está pensando então no Evangelho de Lucas, né? Também. Então, nós temos aí material a respeito do que Jesus fez e do que Jesus ensinou, suficiente para crermos nele, para aprendermos com ele, para praticarmos. Ok? Tá aí a lição pronta, a lição número 1. Vamos para a segunda lição? Segunda lição. Agora o verso 2. Até o dia de haver dado mandamentos, por intermédio do Espírito Santo, aos apóstolos que escolheram, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo. O 3 ele aparece. Pessoal, uma questão. O 2 está junto com o 1, tá? Vou ter que puxar. Deixa eu só conferir aqui o que separa o 1 do 2. Nada. É por isso, ó, não tem ponto aqui, ó. Então, o 1 e o 2 estão junto. A gente acabou não prestando atenção e nos perdemos aqui. Então, mas não tem problema, pessoal. A gente só ganha refazendo. Vou acrescentar aqui. Aliás, eu vou colar especial. Colar especial, eu não perco o formato. Ponto. Espaço. Então, Jesus começou a fazer e a ensinar todas as coisas, e elas foram escritas no primeiro livro, a Teófilo. Agora eu vou botar um ponto, porque eu vou mudar aqui. E ele as escreveu até... Opa, aqui eu não preciso mais. Até ao dia em que, depois de haver dado mandamentos, por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos, que escolhera, foi elevado às alturas. Então, há várias lições aqui a respeito de Jesus. Eu e você aprendemos que Jesus fez e ensinou muitas coisas e elas foram relatadas num livro a Teófilo. Aqui, ó, vou colocar mais coisas. Bom, Jesus deu mandamentos. Ele deu mandamentos por meio do Espírito
aos seus apóstolos. Não. Aos apóstolos que escolheu. Ele também foi elevado às alturas. Ponto. Assim, temos isto nos ensina que nós temos, isto nos ensina que eu e você aprendemos que Jesus fez e ensinou muitas coisas e elas foram relatadas no livro a Teófilo. Jesus deu mandamentos por intermédio Isto nos ensina que nós temos onde buscar conhecimento sobre o que Jesus fez e ensinou. Espaço, ponto, mais cola. Jesus, aprendemos que ele deu mandamentos por intermédio do Espírito aos apóstolos que escolheu. Ele também foi elevado às alturas. Maravilha, pronto. Melhor, na verdade, a gente acrescentou dados às lições. Com o acréscimo de mais um texto, a gente aprendeu mais algumas coisas. O quê? Que ele deu mandamentos aos apóstolos por meio do Espírito. Quer dizer, Jesus passou a falar com os apóstolos por meio do Espírito Santo depois que ele foi. E segundo, aliás, ainda esses apóstolos ele já havia escolhido. E por último, Jesus foi elevado aos céus. Né? Ele deixou os apóstolos, ele deixou a terra. Então, esses são os ensinos que a gente aprende aqui. O básico principal é que nós temos onde encontrar informações confiáveis a respeito de Jesus. Nós temos onde encontrar as leis, os mandamentos, os ensinos que Jesus espera de nós como continuação da igreja dele na terra. Agora sim, vamos para a segunda verdade. E essa segunda verdade, ela está dentro do verso 3. E a estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo. Olha o Jesus aqui, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele, de mim ouviste. Vamos ver se isso dá para fazer um só. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando coisas concernentes ao reino do céu. Vou deixar um só. Então eu vou copiar. Aqui eu não vou juntar, porque está mais clara a lição. Está mais claro de que a gente tem lições diferentes aqui. Pronto. Jesus. Jesus apareceu a eles depois de ter padecido. Jesus apareceu a eles, já vou acrescentar aqui, vivo, depois de ter padecido ou depois de ter morrido. E isto com muitas provas
incontestáveis. Ele esteve com eles. Ele esteve com eles durante 40 dias. Vírgula. Quando lhes falou das coisas concernentes ao reino de Deus. Maravilha! Agora a gente já está pronto para vir aqui extrair lições. Beleza, vamos subir um pouco. Eu e você aprendemos que Jesus apareceu aos apóstolos depois de ter morrido. Depois de ter morrido. E provas e muitas e incontestáveis provas existem. E ele também esteve com eles durante 40 dias, quando lhes falou das coisas concernentes ao reino de Deus. Maravilha, pronto. O que nós aprendemos aqui? Nós aprendemos que os apóstolos são testemunhas. Por quê? Porque Jesus ficou com eles por mais de 40 dias e as provas disso se espalharam por toda a Palestina. Certo? Então, eu posso confiar na historicidade de Jesus Cristo. Né? Ele esteve entre eles depois de morto. Ele ressuscitou e isso ficou, e ele ficou por um período de 40 dias. E nesse período, Jesus ensinou as coisas concernentes ao reino dos céus. Então, quando eu leio no Novo Testamento, quando eu leio nos Evangelhos, a história da salvação em Cristo, a história do reino de Deus por meio de Jesus Cristo, salvando o homem, buscando pecadores, eu posso confiar nessa história. Por que eu posso confiar? Porque foi o próprio Jesus quem repassou isso para os apóstolos. Ok? Então nós aprendemos que Jesus apareceu a eles depois de ter morrido, com provas incontestáveis disso, e que ele esteve com eles durante 40 dias. Vou alterar aqui. Lhes falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Maravilha, tá pronto. Vamos para a terceira lição agora. Terceira lição, verso 4. Deixa eu olhar, verso 4 aparece. Comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Então, aparecemos aqui duas vezes Jesus, né? Vou copiar o texto. Vou colar aqui. Só colar, pessoal. Eu estou fazendo assim, é um detalhe apenas. Jesus comeu com eles e determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual dele mesmo eles haviam ouvido.
Maravilha. Vamos ver o que que nós aprendemos aqui. Maravilha. Vamos lá. Eu e você aprendemos que Jesus comeu com seus discípulos, depois de ressuscitado. Ele também lhes determinou também que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual dele haviam ouvido. Beleza, tá aqui uma lição, ó. Eu e você aprendemos que Jesus comeu com os discípulos depois de ressuscitado. Ele também lhes ordenou que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual dele haviam ouvido. Assim, nós cremos que ele ressuscitou com um corpo semelhante ao nosso, pois comeu. Aprendemos que as ordens de Jesus devem ser cumpridas. Nossa, que sono, hein? Que soninho. Mas eu vou concluir isso aqui. Semelhante ao nosso, pois comeu. Aprendemos também que as ordens de Jesus devem ser cumpridas. É isso. Aqui a gente tem basicamente três lições, né? Primeiro, o corpo glorificado é parecido com o nosso, porque também pode comer. Segundo, haviam ouvido. Assim nós cremos que ele ressuscitou com um corpo semelhante ao nosso. Eu e você aprendemos que Jesus ressuscitou com um corpo semelhante ao nosso, pois comeu. Aprendemos também que as ordens de Jesus devem ser cumpridas. E essa questão aqui da promessa, né? Pois comeu, aprendemos também que as ordens de Jesus devem ser cumpridas. Para que alcancemos as promessas que ele nos fez. Isso porque se eles não obedecem, eles não teriam, as promessas de Deus não teriam se cumprido sobre eles. Ok? Maravilha, mais uma lição preciosa aí. Vamos para a quarta lição agora, tá? Vamos lá?
quarta lição. Pessoal, estou checando aqui e eu acho também que o verso 4 e o 5 tem que ficar junto, porque não tem, é uma continuação lógica, certo? Deixa eu ver os 6. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram, não, é só o 4 e o 5 mesmo. Versos 4 a 5. Eu acho que eu até já fiz isso aqui atrás e eu preciso consertar alguma coisa. Ó, 1 e 2. Versos 1 e 2. Versos 1 e 2. Beleza, então vamos lá. Eu vou ter que acrescentar aqui, né? E vou fazer aquela alteração aqui para mostrar que é Bíblia. Também. Jesus comeu com eles, determinou-os que não se ausentassem de Jerusalém, esperassem a promessa do Pai que eles haviam ouvido, porque João, na verdade, havia batizado com água, mas eles seriam batizados com o Espírito Santo não muito depois daqueles dias. Pronto. Versos 4 a 5. Foi o que Jesus disse para eles. Então vamos lá. Eu e você aprendemos que Jesus ressuscitou com um corpo semelhante ao nosso. Pois comeu. Aprendemos também que as ordens de Jesus devem ser cumpridas para que alcancemos a promessa a promessa do Pai, que Ele nos fez de sermos batizados com o Espírito Santo. Versos 4 e 5. Beleza, agora deu uma melhorada, né, pessoal? Eu e você aprendemos que Jesus ressuscitou com um corpo semelhante ao nosso. Isso é um fato. Por quê? Porque ele comeu. Aprendemos também que as suas ordens, ordens devem ser cumpridas para que alcancemos a promessa do Pai. Para que alcancemos a promessa do Pai, que Ele nos fez de sermos batizados com o Espírito Santo. Então, que Ele nos fez de recebermos um batismo, de recebermos um batismo mais profundo do que o batismo com água. O batismo com o Espírito Santo. Beleza, porque olha só, porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois daqueles dias. Então, bom, como é que prova o que eu estou dizendo? Jesus comeu e determinou, deu uma ordem, não se ausentem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual disse ele, de mim ouviste. Ou seja, não se ausentem de Jerusalém, esperem a promessa do Pai, que eu disse a vocês. Por quê? Porque João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Então, agora, e se eles não esperassem? E se eles fossem embora? 2 deles estavam indo. Jesus foi atrás e falou, olha, voltem
voltem. Porque se vocês seguirem esse caminho, vocês não vão ter na sua vida cumprida as promessas. Na verdade é isso. Se eles se ausentam, eles não seriam batizados com o Espírito Santo. Certo? Então, existe um princípio aqui? Existe. Qual é o princípio? Além do fato de que Jesus tinha um corpo, que o corpo glorificado de Jesus era semelhante ao nosso, porque comia. Qual é o significado? As ordens de Jesus devem ser cumpridas para que alcancemos a promessa do Pai, de recebermos mais do que o batismo com água. Se a gente não cumpre as ordens de Jesus, recebemos? Não recebemos. Pronto. Isso aí, vamos agora para a quarta lição. Quarta lição, verso 6. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo que restauras o reino a Israel? Respondeu Jesus. Aqui é uma pergunta, então é um texto só, o 6 e o 7. Mas recebereis poder ao descer sobre vós, o 8 também, porque é a continuação, né? Minhas testemunhas, tanto em Jerusalém. Pronto. Então, aqui vai alterar, vamos alterar, porque é do 6 ao 8. E nós vamos copiar o texto. Vamos colar ele aqui. Vamos trazer ele para cá, né? Maravilha. Então, agora vamos ajustar. Jesus foi interrogado, foi perguntado. Foi perguntado assim: Senhor, será este o tempo em que restauras o reino a Israel? Ao que ele respondeu: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que os pais reservou para sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Versos 6 a 8. Pronto, terminamos. Vamos ver agora, trazendo para cá, o que nós extraímos. Eu e você aprendemos que Jesus não tem interesse em que saibamos tudo sobre a restauração do reino. Vou deixar só até aqui. A restauração do reino. Pois há coisas que pertencem exclusivamente a Deus. Mas em que nós saibamos que receberemos poder ao descer sobre nós. Lembra que agora é nós aprendendo, né? Receberemos poder ao Espírito Santo. Ao descer sobre nós o Espírito Santo. E então teremos totais condições para ser suas testemunhas em Lucas, Mato Grosso, Brasil
e em toda e até os confins da terra. Isso aqui você pode trocar, viu? Se você está assistindo essa aula e mora em outro lugar, você vai colocar a sua cidade, o seu estado, o seu país. E versos 6 a 8. Pronto, olha só. O que nós aprendemos aqui? Que Jesus não tem interesse em nos explicar tudo sobre a restauração ou sobre a consumação da história ou sobre a restauração da terra, da humanidade. O fim de tudo. Jesus não tem interesse em que a gente saiba de tudo, principalmente no que diz respeito a datas. O que Jesus quer é que nós saibamos que nós recebemos poder quando recebemos o Espírito Santo, quando somos selados pelo Espírito Santo, quando somos salvos por Deus. E a marca dessa salvação é a entrada do Espírito Santo. Por isso que Paulo vai dizer: quem não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então, uma vez que recebemos o Espírito Santo, nós temos total condição de sermos testemunhas dele em todos os lugares onde estivermos. Temos condições. Se não fizermos, não fazemos porque não queremos, porque temos preguiça, porque temos vergonha, porque temos medo. A razão você escolhe, mas condição para fazer todos nós temos. É isso que nós aprendemos aqui nos versos 6 a 8, olhando para Jesus. Muito bem, vamos seguir em frente. Quinta lição. Agora verso 10. E estando eles com os olhos fitos nos céus, quando Jesus subia, eis que 2 varões se puseram do lado deles, e lhes disseram, 10 e 11 está junto. Varões, porque a altura esse Jesus que dentro de vós foi assunto ao céu, virá do modo como vistes. Então, vamos ver o 11, né? Todos eles perseveravam. Deixa eu dar uma olhada aqui na minha Bíblia para ver por que eu joguei o 12 fora. Jesus não aparece. Então, voltaram. Isso mesmo. Então, eles voltaram para Jerusalém. Então, aqui, versos 10 a 11. Vamos copiar o texto e extrair as lições. Colar aqui. Beleza. Jesus. Enquanto Jesus subia, Jesus subiu para o céu. E eles olhavam. E eles olhavam. 2 varões lhes interromperam e lhes disse que Jesus havia subido Jesus havia ascendido ao céu, mas que ele voltaria da mesma forma como subiu. Maravilha. Vamos lá? Vamos ver o que aprendemos. Eu e você aprendemos que Jesus subiu ao céu, mas irá retornar.
mas irá retornar. É só isso, não tem muito o que aprender. Dentro do contexto de restauração de reino, a ideia é, ele se foi, mas vai voltar e vai consumar a história. É o que a gente aprende. Jesus subiu, mas ele não vai ficar lá. A história não acabou com a sua partida. Ele volta para dar continuação à história, para idealizar a salvação, para consumar a salvação, para promover o julgamento. É isso que os evangelhos ensinam e a gente está aprendendo nesse texto que a gente deve ouvir os ensinos dos apóstolos, deve confiar, deve crer. Então Jesus vai voltar e a história terá o seu fim. A história da humanidade como nós conhecemos terá o seu fim com o retorno de Cristo. Maravilha, lição 6 agora, hein? Verso 14. Todos estes perseveravam unânimes com as mulheres, Maria, mãe de Jesus, e os irmãos dele. Eles voltaram, né, para Jerusalém. Então, a informação aqui é apenas uma informação histórica. Mas vamos lá. Vamos trabalhar aqui, né? Jesus era filho de Maria e tinha irmãos, os quais todos permaneceram com os apóstolos e oravam. A informação é essa. A gente pode incrementar um pouquinho, mas vamos trabalhar com o que a gente tem. Eu e você aprendemos que a família de Jesus persevera em oração. Que legal, viu? Maravilha, é isso que o texto está dizendo. Perseverar. É isso que o texto está dizendo, irmão. Eu não tenho que ficar preocupado aqui que Maria era mãe de Jesus, que Jesus tinha irmãos. Isso é uma verdade histórica. O texto está afirmando isso. Mas qual o princípio que eu aprendo? Eu aprendo que a família de Jesus perseverou unânime em oração. A família de Jesus perseverava em oração. Todos perseveravam em oração. Então, somos da família de Jesus? Devemos perseverar em oração. Terminamos aqui, deixa eu ver, 43 minutos para análise das lições. Sem mais delongas, já vamos para a conclusão aqui, né? Como é que a gente faz a conclusão? Ora, vamos voltar lá na primeira lição. Vamos começar a copiar essas lições, tá? Vamos copiar todas elas. Primeira lição copiada, deixa eu só apagar isso aqui para ficar visível para vocês. Segunda lição copiada, copiamos. Eu pulei uma lição aqui, verso 9. Pulei aqui. 6 a 8. Então, Senhor, minhas testemunhas de Jerusalém. Ditas essas palavras, Jesus foi levado às alturas, à vista deles, uma nuvem o cobriu de seus olhos. Jesus subiu para o céu, eles olhavam. Então, o que eu vou fazer, na verdade, aqui é só isso, ó. 9 a 11. Tá, eu vou consertar isso depois. Eu vou ter que consertar, pessoal, antes da conclusão. Eu vou ter que consertar isso aqui. Certo? Então, vamos lá. Vamos consertar. Como é que eu pulei isso, né? É a mesma coisa, ó, não vai alterar, nós não vamos alterar a lição 4. Aliás, não vamos alterar a lição 5. Isso aqui vai ser a lição 5.
Isso aqui vai ser a lição 5, versos 9 a 11. É só isso que a gente vai fazer. Então, agora eu vou pegar isso aqui. Vou copiar isso aqui. Vou colar aqui. É isso. Ctrl Z. Isso pode acontecer. E é bom acontecer para a gente corrigir na frente de todo mundo. Ver para que todos vejam como a gente fez. Agora eu vou pegar isso aqui, que eu já tinha feito, e vou trazer para cá. Pronto, vou apagar isso aqui porque eu não vou precisar dos dois, né? Versos 9 a 11. E vamos lá. Ditas essas palavras, Jesus falou algumas palavras e depois foi elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Aí vem o verso 10. Deixa eu tirar isso daqui, eu vou ter que refazer. Aí vamos ver o verso 10 aqui, peraí. E estando eles com os olhos, o encobriu dos seus olhos. Subiu para o céu e eles olhavam. O encobriu de seus olhos. Ele subiu para o céu, mas eles continuavam olhando. Então, estou ajustando só, viu? Então, 2 varões lhes interromperam e lhes disseram. E lhes disseram que Jesus havia ascendido ao céu, mas que ele voltaria da mesma forma como subiu. Pronto, não vai alterar nada o resultado, tá, pessoal? Só a gente vai fazer de novo aqui. O resultado final não vai alterar, o verso 9 não altera nada. Eu e você aprendemos que Jesus tem o que nós devemos ouvir. Também que ele foi para o céu e voltará. Pronto. Aí só acrescentou essa parte. Por quê? Porque a gente viu que ele falou algumas coisas para eles e foi embora. O que ele falou? Ele falou das promessas do Pai. Então, eu e você aprendemos que nós temos o que ouvir de Jesus. Jesus falou sobre as promessas. A gente tem que ouvir isso. Por quê? Porque do mesmo jeito que ele subiu, ele vai voltar. A história não acabou. A consumação vai acontecer. E quem for apanhado tendo sido batizado com o Espírito Santo
vai ter um final diferente na sua história. Legal, terminamos. Agora sim. Agora nós podemos concluir, né? Então, deixa eu ver aqui como é que tá as minhas cópias. Vamos lá, então tá. Eu copiei a primeira, a segunda, a terceira, copiei a quarta, vou copiar a quinta e a sexta. Pronto. Agora eu vou vir aqui, ó, e vou colar todas elas aqui. Colei todas elas. Agora eu vou deixar isso aqui no formato normal. Vou dar um Ctrl Shift C aqui para mim pegar isso aqui, copiar esse estilo. E agora a gente vai vendo o que de fato a gente... vamos construir o tema agora, né? Na conclusão a gente constrói o tema. Ó, eu e você, vou apagar isso aqui, porque agora é a conclusão. Jesus fez e ensinou muitas coisas e elas foram relatadas no livro a Teófilo. Isso nos ensina que temos onde buscar conhecimento sobre o que Jesus fez e ensinou. Aprendemos. Ele deu mandamentos por meio do Espírito. Ele foi elevado às alturas. Então, basicamente, 3 coisas aqui. Vamos ver se dá para fechar em uma só ou se a gente vai deixar as 3. Jesus fez e ensinou muitas coisas. Eu vou mudar aqui. Então, nós temos onde buscar conhecimento. Não precisa de tudo isso, não. Pronto. Jesus fez e ensinou muitas coisas que estão relatadas num livro. Foi escrito a Teófilo. Vou dar um Ctrl C aqui e já vou corrigir. Vou lá na primeira lição. A conclusão é para isso. Você vai ajustar tudo. Tá? Jesus fez isso. Buscar aqui. Até aqui. Maravilha. Vou tirar esse Ctrl I. Pronto. Aprendemos que ele deu mandamentos. Vou voltar para a conclusão. Eu tenho que corrigir lá. Jesus fez e ensinou muitas coisas. Vou deixar isso aqui normal, tá? Pronto. Fez e ensinou muitas coisas. Ele deu mandamentos por meio do Espírito. A quem ele escolheu, tá? Eu vou deixar ele deu mandamentos. E ele foi elevado às alturas. Esse ensino já vai ter lá embaixo, mas tá aqui no início e tá lá no final. A gente vai juntar as duas coisas, tá? Ó, vamos colocar aqui porque a gente vai ter mais de uma lição. Não, agora não é hora da gente fazer isso, não. Depois a gente faz isso, tá? Vamos só ver o que a gente aprende com Jesus aqui. Jesus apareceu aos apóstolos depois de ter morrido. E muitas e incontestáveis provas existem. Não precisa desse final. Ó, ele também esteve com eles durante 40 dias, lhes falando das coisas concernentes ao reino dos céus. Então, 2 lições aqui. Vamos lá, vou apagar isso aqui, vou deixar Jesus. Jesus ressuscitou com um corpo semelhante ao nosso, pois comeu. É uma lição. As suas ordens devem ser cumpridas para que alcancemos a promessa. É isso aí. Eu destaquei essas duas. O restante a gente deixa. O que mais? Jesus não tem interesse em que saibamos tudo.
mas em que saibamos que receberemos poder ao descer sobre nós o Espírito Santo. E que seremos suas testemunhas. Isso sim, ele tem interesse em que saibamos. Maravilha. Jesus tem o que nós devemos ouvir. Mais uma lição. Também, ele foi para o céu e voltará. Maravilha. Lembra que lá em cima falou ele foi assunto ao céu? Aqui também vai dizer que ele foi assunto ao céu. Só que aqui vai complementar. Ele vai voltar. Beleza. Vamos lá. Jesus, a família de Jesus, eu e você aprendemos que Jesus tinha uma família. Jesus tem uma família que persevera em oração. Essa é a lição. A lição lá atrás era: Jesus tinha uma família que perseverava em oração. Agora ele tem. Deixa eu voltar lá e já corrigir, tá? Eu e você aprendemos que Jesus tem. Por quê? Porque agora é presente. Uma família que persevera em oração. Jesus era filho de Maria e tinha irmãos, os quais todos permaneceram com os apóstolos eu vou até mudar aqui também, em perseverante oração. Em perseverante oração. Deixa eu corrigir. Perseverante oração. Beleza, então o que nós aprendemos? Eu e você aprendemos que Jesus tem uma família que persevera em oração. É isso. Já corrigimos aqui na lição, só vou destacar. Jesus tem uma família que persevera em oração. Maravilha. Bom, feito tudo isso, agora a gente vai para o tema. Como é que eu faço o tema? Eu olho de novo para isso. O que Jesus fez? Ele ensinou muitas coisas. Ele deu o mandamento. Ele foi para o céu. Ele apareceu aos apóstolos depois de ter morrido. Ele também esteve com eles 40 dias. Ele ressuscitou com um corpo semelhante ao nosso, pois ele comeu. As suas ordens devem ser cumpridas para que alcancemos as promessas. Ele não tem interesse em que saibamos tudo. Ele tem interesse em que saibamos que, recebendo o Espírito Santo, recebemos poder para ser suas testemunhas. Jesus tem o que nós devemos ouvir. Ele foi para o céu, mas ele voltará. Jesus tem uma família que persevera em oração. Muito bem. Então, é só construir o tema agora. A gente já tem tudo para construir o tema. Então, vamos lá. Eu penso que um tema legal seria o que saber sobre Jesus. Diante do que nós vimos, eu penso que é isso que o texto está dizendo. Bom, mas para confirmar, o que a gente faz? Eu vou só pôr um ponto aqui. O que a gente faz para confirmar isso? O resumo das lições. Copio aqui, venho aqui para o resumo das lições, jogo tudo que eu copiei. Está aqui, ó. O que saber sobre Jesus? Resumo das lições. Esse asnora aqui tem nada a ver, só Ctrl Shift C, eu só deixo aqui para mim pegar o formato. Apago a lição. O que saber sobre Jesus? Primeiro, ele fez e ensinou muitas coisas. Ele fez e ensinou. Aquele formato, ó, tá vendo? Muitas coisas e elas foram relatadas num livro. Pronto. Então nós temos onde buscar conhecimento. Acho que aqui dá para tirar mais de uma lição. Agora sim.
Então eu vou apagar isso aqui. Ele fez e ensinou muitas coisas e elas foram relatadas. Elas foram, eu vou até mudar, registradas. Lembre, eu posso fazer isso, tá? Desde que eu não mude nada. Registradas. Beleza. Segunda lição. Agora eu vou apagar isso porque eu já fiz, né? Ele deu mandamentos. Ele deu mandamentos. Ou só, ele deu. Aqui eu vou mudar. Ele deu mandamentos por meio do Espírito. Aí, a quem ele deu? Aos escolhidos. Isso eu posso usar no ensino depois. Aí, vou apagar esse finalzinho. Aliás, não posso apagar ainda, porque eu acho que a gente 3, ele deu mandamentos e foi elevado às alturas. Eu acho que eu vou deixar só isso. Ele deu mandamentos. Terceiro, não preciso mais disso. E também é isso. Terceiro, ele apareceu aos apóstolos. Ele apareceu aos apóstolos depois de ter morrido com muitas incontestáveis testemunhas. Aqui eu faço 2 lições. Não, eu vou deixar uma só. Ele apareceu aos apóstolos depois de ter morrido. E aí no ensino eu vou dizer, ele ficou com eles mais de 40 dias. Ele os ensinou a respeito do reino de Deus. Ou eu posso fazer 2 coisas. Ele apareceu aos apóstolos, deixou provas de que ele estava vivo, mas uma das provas é ele ter ficado 40 dias e outra prova, ele ter ensinado o reino de Deus que eles passaram para nós. Então eu vou deixar tudo isso para o ensino, vou deixar só uma e vou deixar isso para o ensino. Agora aqui é a quarta, é o quarto, né? O que saber sobre Jesus? Em quarto lugar, ele ressuscitou com um corpo semelhante. As suas ordens. Aí aqui sim é 2 coisas, totalmente diferentes uma da outra. Vou apagar essa parte aqui. Vou botar 5. Ele ressuscitou. Desculpem. Ele tem ordens que devem ser cumpridas para que alcancemos as promessas. E ele tem ordens. Desculpem de novo. Ele tem ordens. Então, ele tem ordens que devem ser cumpridas para que alcancemos a promessa do Pai. O resto eu vou usar na explicação. Que nos fez receber o batismo. Que promessa nós temos? De receber um batismo muito mais profundo do que o batismo nas águas, que é o batismo com o Espírito Santo. Então, eu vou consertar isso aqui, tá? Versos, eu vou deixar assim, né? Não tem nenhuma restrição, nenhuma crise a gente deixar, porque a gente retirou a lição daí, né? Ele não tem interesse que saibamos tudo sobre o reino. Também vai ser 2 lições aqui.
Vamos puxar para baixo. E pois há coisas que pertencem a Deus. Isso aqui eu não preciso, eu posso colocar depois. Não, não vai ser duas, não. Ó, Jesus não tem interesse em que saibamos de tudo. Sabe o que Jesus quer que nós saibamos? Eu vou usar isso na explicação. Ele quer que você saiba que nós recebemos poder ao descer sobre nós do Espírito Santo. Nós podemos ser testemunhas. Agora, você pode transformar isso em duas coisas se você quiser. Eu vou deixar, porque eu vou usar isso aqui como argumentação para defender a primeira questão. Vamos à sétima. Ele tem ele tem o que nós devemos ouvir. O que nós devemos ouvir? Ele tem o que nós devemos ouvir. Ele foi para o céu e ele voltará. A gente pode deixar duas coisas. Ele tem o que nós devemos ouvir, ele tem ensinos para nós. E aí a gente precisa que ele foi para o céu, que ele voltará. Também, eu acho que eu vou deixar assim. E aí, a oitava. Ele tem uma família. Ele tem uma família. Ele tem o que nós devemos ouvir. Maravilha. Então, aí terminamos. O que saber sobre Jesus? Que ele fez e ensinou, que ele deu mandamentos, que ele apareceu aos apóstolos, que ele ressuscitou, que ele tem ordens, que ele não tem interesse, que ele tem o que nós devemos ouvir. Esse aqui praticamente tem que pegar tudo, né? Que ele tem uma família que persevera em oração. Glória a Deus, terminamos. E agora nós vamos para o terceiro personagem, mas isso fica para um próximo encontro. Aliás, isso fica para quem for estudar o próximo ou os dois próximos personagens. Tá certo? Deus abençoe a todos.